Irmãos, eu precisei dividir esse vídeo em duas partes, então nós vamos agora começar a segunda parte, tá bom? Jesus, ele disse assim, olha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sim, esse é o nosso papel. Nós estamos aqui para impedir, como filhos de Deus, que o inferno avance. Nós estamos aqui com essa missão. O Senhor disse assim, ó, vós sois o sal da terra. Meus irmãos, eu não sei se vocês se lembram disso, mas há pouco tempo atrás não existia o refrigerador. E então não existia energia elétrica, não existia refrigerador. E como que as coisas eram conservadas? O que realmente era que impedia que a carne apodrecesse? O pescador ia lá, pegava seus peixes, trazia para casa, e o que ele podia fazer com esses peixes para eles poder vender no outro dia no mercado? A gente sabe que havia um processo onde o sal era usado para conter a podridão. É nesse aspecto que o nosso Senhor diz, vós sois o sal da terra. Nós estamos aqui para conter a podridão. Então realmente nós temos que orar ao Senhor, para que Ele nos dê clareza sobre isso, para que onde a gente foi colocado, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, onde a gente estiver, sabe, nós podemos funcionar como sal da terra. Sim, meus irmãos, não é através da política que iremos mudar o mundo, mas uma igreja de joelhos, uma igreja com encargos, realmente trará a vontade de Deus para o seu ambiente. Vamos avançar para a segunda parte do primeiro capítulo? Muito bem. Do verso 5 até o verso 11, o Senhor apresenta secretamente ao profeta, ou seja, um falar de Deus no íntimo do profeta. Qual será a ferramenta do Senhor para tratar com essas coisas? Então nós vimos aqui nesses textos que o Senhor vai usar o reino dos caldeus, sob a liderança de Nabucodonosor, como uma forma de trazer a Judá e também as nações daquela época uma terrível praga. No verso 7, esse exército, essa ferramenta do Senhor da época para trazer o juízo é chamado de horrível e terrível. Essa nação, ela chegaria aos povos e até mesmo a Judá como uma conta que chega para ser acertada. Pois bem, o que Deus está falando para o profeta, você está vendo toda essa violência, toda essa corrupção, todo esse racismo, você está vendo, sabe, a maneira terrível como a opressão tem acabado com o juízo, você está vendo essas brigas políticas, você está vendo essa falta de justiça, você está vendo iniquidade sobre iniquidade, mas fica tranquilo, a conta vai chegar. Então, um dia a conta chega. No passado, o Senhor usou pragas, o Senhor usou reinos, o Senhor usou homens e até animais para trazer juízo sobre a terra. E isso deve nos encher de temor. No momento, nós estamos passando por essa pandemia. E mesmo que você me ouça dizer isso, eu quero falar com cuidado, mas eu preciso que você ouça isso. Deus é soberano e independente de onde que vem essa pandemia. Tudo está debaixo do controle soberano do nosso Deus. E o nosso desejo deve ser que a vontade dele se cumpra sobre nós e sobre toda a terra. Ao chegarmos no verso 12, vemos que ao obter uma resposta do Senhor sobre essas coisas, ou seja, quando o Senhor fala para ele o que ele vai usar como ferramenta para trazer a justiça, então ele volta a questionar. Ele vai dizer assim ao Senhor: como pode o Senhor usar uma coisa tão vil? Por que uma ferramenta dessa? Por que vai tratar os homens como peixes que não têm governo? Por que vai tratar os homens como animais que rastejam? Por que Deus vai fazer isso? Então,
Deus vai fazer isso, porque os homens estão vivendo como peixes, sem governo, seguindo a onda, seguindo os costumes, seguindo as cevas, seguindo as iscas. Os cardumes vão para o lado que eles bem entendem. Assim tem vivido os homens esse dia. Então, se Deus vai trazer juízo, tem que tratar os homens como peixes. Sabe, os répteis são animais que rastejam, são animais imundos que vivem rastejando. Sim, os homens estão se lambuzando, rastejando na corrupção, na malignidade desse mundo caído. Então, como Deus vai tratar os homens? O Senhor santo, sim, o Senhor é santo, mas o Senhor vai usar uma ferramenta que atinja esses homens. Lá no passado, o Senhor usou um reino iníquo para trazer juízo sobre o povo de Deus. Hoje, irmãos, eu não posso afirmar com clareza para os irmãos quais são as origens dessa praga. Mas tem uma coisa que eu posso dizer para você, que é uma coisa que nós temos visto e ouvido. Nós sabemos que essa praga ela começou lá na China. E nós sabemos que o governo chinês não tomou as medidas que deveria ser tomada para conter essas coisas lá. Porque, ao que me parece, eles viram nisso um grande negócio. E enquanto essa Covid-19 tem trazido destruição e miséria para o resto do mundo, a gente sabe que os chineses estão comprando pelo mundo todo essas empresas que estão quebradas. Olha só. Então, o que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo um povo sórdido, um povo terrível, que tem usado essa situação para ganhar dinheiro, para ganhar poder. Mas não é só isso. Até mesmo aqui no nosso país, quando chegou essa pandemia, nós descobrimos quanto desvio de dinheiro, quanto políticos sórdidos, sujos, estão usando essa situação para comprar coisas superfaturadas, para produzir contenda, trazer caos, para se levantar como político, para diminuir os outros, para fazer oposição ao governo. Quanta bagunça nós temos visto aí em razão dessa pandemia. Então, irmãos, o que eu tenho visto no meio de tudo isso é que, de certa forma, sabe, o que nós estamos vendo acontecer debaixo do nosso nariz é que há uma grande operação de engano, uma grande operação de mentira por detrás de todas essas coisas. Não estou dizendo que Covid é mentira, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que essa pandemia tem sido usada, manipulada por homens iníquos. E isso me faz lembrar de um assunto que o apóstolo Paulo trata com os irmãos lá em 2 Tessalonicenses. Lá nos é dito que o Senhor mesmo envia uma ferramenta horrível sobre a terra. Vamos ler o texto? Eu vou abrir com os irmãos lá, para nós lermos esse texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou começar a leitura do versículo 7. Paulo diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que nós vimos aqui? Não é o próprio Deus enviando a operação do erro, a operação do engano? Então, meus irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para os irmãos. O Senhor
usa o que Ele quiser. E Ele continua sendo soberano. Quando nós chegamos nos versos 15, 16 e 17, olha só o que nós vamos encontrar aqui. Agora, nós não vamos encontrar uma palavra profética relacionada com a nação. Nós vamos encontrar um termo aqui que está na primeira pessoa do singular. Sim, esse pronome, na terceira pessoa do singular. Esse pronome ele, né? Esse pronome ele, lá em Daniel, aponta para o anticristo. Aqui, alguns irmãos disseram que esse pronome aponta para Nabucodonosor. Mas, irmãos, ninguém pode afirmar isso com toda certeza. Nós podemos dizer que Nabucodonosor foi um cumprimento remoto dessa profecia. Mas se nós estudarmos Apocalipse com bastante carinho, nós vamos ver que a besta e o falso profeta, eles vão capturar o mundo inteiro. Sim, eles vão passar a rede deles, a rede de arrasto deles, e vão arrebanhar uma multidão para seguir a Satanás. Isso vai acontecer, está escrito. E aqui nos versos 15, 16 e 17 vai nos dizer: ele a todos levantará com um anzol. Está falando que ele é um pescador. Ele fala assim, ele apanhará com a sua rede varredora. Você sabe o que é uma rede varredora? Então, se você é pescador, você deve saber o que é uma rede varredora. Uma rede varredora é uma rede de arrasto. Aquela rede que você tem uma corrente embaixo dela e você chega no rio, ou no lago, ou até mesmo no mar, por onde você passa com ela, tudo é enganchado lá. Então você traz para a praia, arrasta tudo para a praia e ali você pega o que você quer, joga fora o que você não quer. Muito bem, essa rede já está sendo lançada. Hoje nós vemos como que esse mundo globalizado tem seguido a maioria, tem seguido princípios, tem seguido meios horríveis vindo da parte do inimigo. E nós vimos que a onda chega de tal maneira que nem mesmo os irmãos conseguem se manter fora dessas coisas. Que terrível isso. Olha para a tecnologia, olha para a nossa condição hoje. Já podemos dizer assim que conseguimos viver sem tecnologia? Há 30 anos atrás, alguns irmãos falavam que haveria um dia em que o povo ia ser chipado, sabe? E a gente morria de medo de alguém vir e colocar na nossa mão um chip, colocar na nossa testa um chip. Ainda não temos um chip na mão e nem na testa, não é verdade? Mas você tem um chip no seu celular, não tem? Eu tenho um no meu também. Tem um chip que faz com que a gente seja localizado em todos os lugares. Mas não só isso. Sabe que esse smartphone, ele tem nos levado para dentro da internet de uma maneira absurda. Como que nós estamos cativos a esse meio, como nós estamos acostumados com isso, né? Hoje nós estamos usando a internet para substituir as nossas reuniões, não é verdade? Mas, irmãos, esse vídeo que eu estou fazendo para vocês, você acha que o anticristo já não tem tecnologia para pegar essa imagem, para pegar essa mensagem e com sutileza alterar ela e transmitir para o mundo inteiro como se fosse eu que estivesse transmitindo? Você acha que isso não é possível? Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso já é possível. E eu tenho o entendimento de que no momento em que o anticristo se manifestar, vai ser assim, com sutileza, com malandragem, com esperteza. E o povo de Deus, se tiver iludido com esse tipo de comunhão, vai ser muito facilmente conduzido ao engano. Sabe qual que é a única maneira que nós vamos encontrar para nos livrar disso? Sabe? Só tem uma. Nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Nós vamos precisar ter uma vida íntima com a palavra de Deus. Não poderemos depender de homem algum. Como disse Paulo, ainda que eu mesmo ou um anjo do céu traga outro evangelho que não é esse que vocês têm ouvido, considere como uma coisa maldita. Hoje, mais do que nunca, eu digo isso a vocês. Prestem atenção no que vocês estão ouvindo no púlpito, prestem atenção no que vocês estão ouvindo na internet, prestem atenção
no que vocês estão ouvindo. Não se iludam pelo fato de ser o irmão Jonas, o irmão Luciano ou qualquer outro irmão que está dizendo. Quantas vezes eu não encontrei mensagens no meu celular com o título de irmãos preciosos que viveram no passado e numa pesquisa um pouco mais acurada descobri que aquilo era mentira. Não era o irmão que tinha falado aquilo, ninguém sabe quem tinha falado, mas usaram aquele nome para dar peso àquela mensagem. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que nós já estamos vivendo nesse período. Agora, qual foi a reação do profeta diante da clareza interior que o profeta teve do seu tempo? Qual foi a ferramenta que o profeta usou para tomar uma posição? Então nós temos o capítulo 2, o versículo 1, e ele vai falar de uma torre de vigia. Olha só, capítulo 2, versículo 1, sobre a minha guarda estarei, sobre a torre de vigia me apresentarei e vigiarei. Irmãos, tem duas coisas importantes aqui. A primeira delas, ele vai dizer assim, ó, sobre a minha guarda estarei. Ou seja, ele precisava cuidar dele mesmo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você é crente, se você recebeu o Evangelho, você sabe que quando Cristo morreu, ele não somente morreu por nós, mas ele proveu lá na cruz uma união perfeita. Fomos unidos com ele na sua morte. Fomos unidos com ele no seu sepultamento. Fomos unidos com ele na sua ressurreição. Tudo isso nós temos como uma provisão espiritual para a nossa vida. O nosso velho homem precisa da cruz. O pecado que atormenta a nossa vida constantemente precisa da cruz. O eu político precisa da cruz. O eu mundano precisa da cruz. Somente a cruz nos separa do pecado, do mundo, do eu e do diabo. Sim, é a cruz. A nossa união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição é a única base que vai nos capacitar a vivermos uma vida escondida. Agora, uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você se apropriou dessas verdades da santa palavra de Deus com respeito à cruz, então você tem uma torre de vigia. Você tem um esconderijo, você tem uma proteção, você tem um lugar onde você pode ver tudo sem ser abalado. Sabe que lugar é esse? Colossenses 3:3. Porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sim, essa deve ser o nosso esconderijo, a nossa torre de vigia. Então, firmado nessa palavra, nós temos uma outra, uma palavra do nosso Senhor, que está em Lucas, capítulo 21. Faço questão de ler para os irmãos esse texto. Lucas, capítulo 21, a partir do verso 34, diz assim: E olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem da libertinagem e da embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, que conselho maravilhoso da palavra do Senhor. Cuida de você mesmo. Eu preciso cuidar de mim mesmo, ter cuidado com a libertinagem, ter cuidado com a embriaguez, ter cuidado com essas coisas relacionadas com o trabalho, os cuidados da vida, essas confusões do dia a dia. Não, irmãos, eu preciso ter cuidado com isso, para não ser apanhado de surpresa naquele dia. Olha o que o Senhor está dizendo para nós. Nós precisamos ter cuidado dessas coisas, vigiando e orando, para que naquele dia possa o nosso Senhor nos fazer aptos a permanecermos ou sermos colocados por Ele mesmo em pé diante do Filho do Homem. Essa deve ser a nossa busca. Irmãos, essa é a primeira parte do livro de Abacuque. Suas impressões são terríveis, mas realistas. Através delas podemos ver que o nosso Deus é um Deus de princípios e que Ele está no governo de todas as coisas. Já sabíamos
que haveria um momento em que esse planeta seria entregue aos intentos do maligno. Já sabíamos. Estamos muito próximo da grande tribulação. E assim como Abacuque viu, nós também podemos ver um pouco mais longe pela palavra profética. Sabe, nos próximos encontros, se assim o Senhor permitir, nós iremos avançar um pouco mais e veremos que o que o Senhor quer do seu povo em meio a tempos como esse. Independente da sua e da minha situação, irmãos e irmãs, é tempo de buscarmos os encargos do Senhor. É tempo de vigiar e orar. É tempo de estar em estado de alerta, aguardando e apressando-nos para o dia de Cristo. Amém? Possa o Senhor continuar falando ao coração de cada um de vocês. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Realiza em nós, através dela, o teu querer. Guarda-nos do engano e nos capacite a compreendermos o tempo em que vivemos. Tenha misericórdia de nós. Te pedimos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus.